Pesos livres ou máquinas? Bom, esse é um assunto bem pertinente, certo? Não, na verdade não, eu não vejo ninguém falando sobre isso. Mas o que eu vejo é uma negligência completa sobre os pesos livres, uma abominação, ninguém gosta, tá ligado? Exclui do treino, não tem nada de peso livre, nada, nada. Pra mim é uma maravilha. Eu adoro, porque eu chego no supino e ele tá sempre livre. Cara, não foi intencional, não foi uma piadinha intencional. Mas eu chego lá e irmão, tá sempre de boa, não tem ninguém nunca. Nunca precisei revezar, ninguém nunca chegou em mim, ô, vamos revezar o supino. Não, isso nunca aconteceu. Vamos lá, quando incluir, existe alguma superioridade entre utilizar pesos livres ou máquinas? Quais os critérios de inclusão? O que eu devo levar em consideração quando eu for escolher entre um exercício de peso livre ou uma máquina que confere o mesmo exercício? Vamos dar uma olhada então. O primeiro tópico é: qual o seu perfil? Se você é iniciante ou um avançado, tem uma diferença significativa. Se você começa os seus trabalhos ali na musculação prioritariamente com máquinas, a tendência da gente estar formando aí um Frankenstein são bem altas. Um braço maior que o outro, uma perna maior que a outra. Por quê? Numa máquina bilateral, por exemplo, você não tem a noção de que às vezes um lado você está colocando mais força do que o outro. Nos pesos livres ali, num supino barra, por exemplo, é nítido quando um lado está subindo mais que o outro. Então, inicialmente, começar o seu trabalho com os pesos livres, justamente para adquirir esses gestos motores finos, sabe, essas coordenações, além do trabalho voltado para os estabilizadores que os pesos livres conferem ali, certo? O avançado, ele se beneficia mais do trabalho das máquinas do que o iniciante. O que é interessante, então? A gente está fazendo uma migração. Começou mais com a base nos pesos livres e vai migrando para as máquinas. A gente vai discutir a ideia: será que vale a pena migrar totalmente? Excluir os pesos livres das suas sessões de treino, isso vale a pena? Não sei, vamos dar uma olhada. Tem diferença para hipertrofia? Já vamos abordar isso aqui logo de cara. Aqui embaixo, nesse laranja, é o estudo que eu utilizei como base. Ele foi um estudo clínico, porém ele levou em consideração aí estudos antecedentes, é desse ano, se eu não me engano, esse estudo, falando a respeito até de uma meta-análise que fala a respeito do assunto, sobre a hipertrofia, ganhos de força, comparando pesos livres com o mesmo trabalho feito em máquinas. E esse estudo clínico me chamou muita atenção porque ele foi muito bem conduzido, eu achei a metodologia excelente. A gente não vai entrar em detalhes sobre ele, mas o que ele conferiu? Que dentro do tempo estipulado e dos trabalhos feitos, o tempo foi bem curto, foi 8 semanas, tá? Mas eles conferiram um ganho de força e hipertrofia marginal de diferença, então praticamente idênticos. Isso é muito interessante, porque para avançados, buscando hipertrofia, volume maior, volume de séries, de treino, proximidade da falha e provavelmente falarão mais alto do que a escolha entre um peso livre ou a máquina, certo? Essas duas variáveis que eu falei são bem mais interessantes. Isso aqui é a conclusão do estudo, certo? Pesos livres e máquinas similares em ganhos de força e hipertrofia, quando o programa é bem estruturado. Fatores que devem ser avaliados, certo? O que a gente deve avaliar, então, para estar escolhendo entre uma máquina ou um peso livre? Amplitude de movimento, a estabilidade conferida no exercício, conforto articular, permite falha técnica com segurança, a proximidade da falha, então, porque você realizar um supino em uma máquina e o supino livre tem, talvez essa seja uma das principais diferenças, a proximidade da falha. No supino livre é muito comum tu deixar uma, duas repetições na reserva, mas na máquina não. Você consegue espremer o suco, você consegue espremer o fino da série, entende? Quanto de sobrecarga no sistema nervoso? O que eu quero dizer com isso? Em geral, sempre comparando o mesmo trabalho em máquinas, o exercício feito livre vai sobrecarregar mais o sistema nervoso central, conferir uma maior fadiga na sua cabeça. E isso, dependendo de quão extenuante, quão longa é a sua sessão, quantos exercícios ela abrange, pode ser significativo para o seu desempenho. Então, o cenário ideal é conciliar exercícios livres e exercícios feitos em máquinas. De forma geral,
esses fatores aqui, como amplitude de movimento, estabilidade do exercício e o conforto articular, exercícios livres vão exercer com maestria, certo? A amplitude de movimento fala por si só. A estabilidade vai depender muito do quão familiarizado você já está com esse exercício. E o conforto articular eu acho um aspecto muito importante, porque as máquinas, elas não foram feitas para você, elas foram feitas para atender uma média da população, entendeu? Então, alguma diferença fina na sua fisiologia, fisionomia, anatomia, que seja, pode te trazer algum problema, algum desconforto, coisa que no exercício livre talvez não aconteça, porque tende a se adaptar melhor, entendeu? As maiores questões do exercício livre é a proximidade da falha e o quanto e a sobrecarga sobre o sistema nervoso central. Então, só para concluir esse tópico, a máquina deve conferir uma boa amplitude de movimento, deve estabelecer ali uma boa estabilidade e um bom conforto articular. E claro, né, permitir falha técnica, com segurança. Realidade das máquinas no Brasil. Bom, uma merda. Cara, assim, em geral, é médio para baixo. Mesmo as academias que prometem ser premiums, elas estão ali Hammer Strange. Não passa muito de Hammer, entende? Ah, mas a Hammer não é top. Ela é boa. Top, filho, é uma Prime. É uma Panata. Que academia do Brasil tem Prime e Panata em abundância? Nem a Ironberg, entendeu? Então, mesmo a Ironberg e uma Overall Gym da vida, que são top aqui do Brasil, não vai ter a excelência da excelência. E isso é importante se considerar. Isso é muito importante. Porque alguns exercícios livres, principalmente para você que não tá numa academia top, não tá numa Ironberg da vida, entendeu? Tá naquela academia de bairro, na Smart Fit. Nossa, se você tá na Smart Fit, cara, coitado. Você não pode nem fazer agachamento livre. Algumas não tem. A daqui da região eu não tem, se eu não me engano, gaiola de agachamento livre. Eu tenho quase certeza. Não tem nem área para fazer um terra. Nem pode treinar pesado numa academia dessas, né? Elas não visam isso, não visam alto desempenho. Então tem que levar isso em consideração. Estratégia. Fundamentos com livres para a base global. Então, como a gente conversou anteriormente, iniciantes é interessante começar tendo os fundamentos nos livres e não abandonar eles de forma total. Eu não acho interessante isso, é uma opinião minha. Eu acho, sim, interessante estar incluindo esse trabalho com as máquinas, mas para o quê? Para um aumento de volume e falhas seguras. Nos meus treinos de superiores, que eu gosto de trabalhar com uma divisão superiores e inferiores, eu concilio 2 supinos. Um feito no livre, inclinado, e um feito numa máquina reto, certo? E por que isso? Para conferir 2 perfis diferentes. Além do ângulo, que é diferente do inclinado para o reto, temos aí perfis de resistência e trabalhos diferentes, né? Como a gente conversou anteriormente, o exercício livre permite um maior trabalho dos estabilizadores, por exemplo. E é interessante a gente estar trabalhando isso, fazendo essa manutenção. Não migrar totalmente para as máquinas, sabe? Exercícios livres, eles conferem funções que vão além da proposta da hipertrofia. Conferem funções de ser humano. Você ser um ser humano funcional, entendeu? Então, os exercícios básicos, que eu considero aqui 3, o supino, o agachamento e alguma puxada do chão, por exemplo, terra, o stiff, Romaine deadlift e outras variações que a gente pode ter, são interessantes ter no treino. Desses 3, o mais dispensável é o supino em primeiro lugar e em segundo lugar o agachamento. Porque apesar do agachamento livre ser um exercício excelentíssimo, além do trabalho dos quadríceps, para um trabalho global ali do corpo, ele pode ser substituído por um hack, pelo mesmo feito no Smith, mas o livre, como eu disse, confere outros benefícios. O supino livre na barra não é essencial também. Você substituir aí por um padrão dos halteres, fica legal. O que você precisa tomar cuidado para avaliar, e que eu vejo que, cara, as máquinas de supino erram muito, é na amplitude.
Eu vejo que as amplitudes das máquinas são muito reduzidas, sabe? E isso incomoda bastante quando você opta por trabalhar com excelência, que é na maior amplitude possível. As máquinas geralmente são meio falhas nisso. E eu não vejo muitas máquinas boas de supino, sabe? Uma máquina, por exemplo, que você tem aquele apoio do pé que tira a barra junto contigo, você não precisa sacar do nada, tirar da inércia do nada, né? Não, eu não vejo muito, só nas academias realmente premiums. Então é interessante você estar vendo isso, tá? Fazendo essa análise. Periodize com foco conforme a fase do treino. Perfeito. Aqui a gente entra naquele tópico que a gente conversou sobre o quão longo é, o quão extenuante é o seu treino. Então, o meu treino de superiores e inferiores, eu faço essa conciliação de trabalhos livres com máquinas. Máquinas para movimentos isolados. Ah, esse ponto aqui é muito importante. Trabalhos mais específicos, como por exemplo, bíceps, tríceps, ombro, o reto femoral do quadríceps, é muito interessante esse trabalho mais isolado, focado nas máquinas. Então, por exemplo, tem a rosca Scott. Ela é uma excelente substituta da rosca direta. Se o seu treino já confere muitos exercícios livres, então tá adicionando esses exercícios específicos, isolados, pontuais em máquinas é interessante. Então, qual que é a estratégia? Uma base no livre, então um supino, um agachamento, que demandem ali mais energia, e esses exercícios mais focados, mais de acréscimo de volume, em máquinas, entendeu? Por exemplo, o meu treino de peito ele é muito interessante. Eu concilio 2 exercícios, um supino e um crucifixo. Mas nos 2 treinos, um supino é livre e o crucifixo é na máquina. No outro é o inverso. Um supino é na máquina e o outro crucifixo é livre, entendeu? Perfeito. Basicamente é isso. Concluímos o vídeo aqui com excelência, com os seguintes dizeres. Ferramenta certa, contexto certo. Nossa, ficou horrível isso. Ficou horrível isso. Livres e máquinas são aliados, não rivais. Nossa, muito cafona também. Não gostei lendo agora. Mas em resumo é isso. Você não deve excluir o trabalho, porque como a gente disse, os exercícios livres conferem uma função que vai além da hipertrofia. Eles são aliados e devem ser vistos dessa forma. Perfeito? Gostou do conteúdo? Não concorda com nada? Concorda com tudo? Deixa o likezinho, deixa o comentáriozinho. Tamo junto!